Missões transculturais no Antigo Testamento. É a nossa aula de hoje. Seja bem-vindo a este canal. Eu sou o pastor Daniel Coelho e com muita alegria estaremos falando de missões. Amém? Estou com a garganta inflamada, rouco como sempre. Por isso eu vou trazer um resumo da nossa lição, da nossa aula, para abençoar a sua vida, edificar a sua vida e também preservar um pouco da minha saúde. Então vou tentar resumir o tempo aqui. Vamos lá. Lição de número 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Hoje eu quero ir direto na verdade prática, que nos diz assim: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo, de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Isaías 49, versículo 6 é o nosso texto ouro, o nosso texto aula. Os objetivos da nossa aula de hoje são 3. Primeiro, nós vamos identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. Segundo, nós vamos demonstrar o amor de Deus para com outras nações. E terceiro, relacionar as alianças de Deus com a humanidade do Antigo Testamento. Amém? A palavra-chave, Antigo Testamento. Meu amado irmão, você que é inscrito no meu canal, muito obrigado, que o Senhor continue te abençoando. O nosso objetivo é edificar a sua vida, é levar o amor de Deus às nações. Quero também agradecer você que não está inscrito no canal, está nos assistindo. Se possível, se inscreva, curte aí e nos ajude a falar do amor de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, estou aqui no meu escritório, na minha casa, ministrando mais uma lição. Pode ser que você escute um barulho de um cachorrinho, mas eu tenho certeza que ele não vai falar mais alto do que eu. Amém? Então, em nome de Jesus, fique até o fim, meu amado aluno, meu amado irmão, vamos até o fim, porque esta aula está muito especial, muito edificante, e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, pois Ele já falou comigo. Amém? Na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. Lembra? Essa lição, ela tem um propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário. Tópico 1, nós temos um título muito especial: Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Aqui nós temos o plano de Deus. Deus planejou, desde os tempos antigos, que o testemunho de Jesus fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Gênesis capítulo 12, versículo de número 3. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Os israelitas deveriam testemunhar de Deus. Isaías 42, versículo 5 até o versículo de número 7. E aqui nós temos a falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs, se preocupando muito com a identidade racial e nacional. Os desvios dos israelitas da sua desobediência, a idolatria e pecados morais relativizaram a aliança com Deus. Ezequiel, capítulo 22, versículo 1 ao 5. Com isso, nós temos a contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, o traduzindo em grego a língua mais usada naquele período. Os escribas judeus mantiveram viva
a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. João capítulo 4, versículo de número 42. Embora Israel tenha falhado em sua missão, a nação contribuiu na revelação do plano de Deus ao mundo. Deus é maravilhoso, aleluia. Ele faz maravilhas. No tópico 2, nós temos o amor de Deus para com outras nações. Deus escolhe a nação de Israel para que ela fosse uma nação missionária. Ela falhou no seu propósito, mas ela contribuiu de uma forma maravilhosa, preservando o Antigo Testamento. No tópico 2, nós temos os olhos de Deus sobre todos os povos. Desde o início, Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber no livro de Isaías, capítulo 44 ao capítulo 50. Na ida do profeta Elias, no livro de Jonas, vemos um Deus maravilhoso preocupado com outras nações. Nos livros proféticos, encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro, no qual as nações estarão entre os remidos. Isaías capítulo 45, versículo 6 ao versículo de número 22. A viúva de Sarepta, e o profeta Elias. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria em Israel, Deus o enviou à cidade, à casa de uma viúva pobre, onde ocorreu a multiplicação da farinha e do azeite, a ressurreição do filho da viúva. Oh, aleluias! A viúva, falou: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. No livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17, versículo 24. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. Temos também a missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é misericórdia de Deus para com todos os homens. Misericórdia de Deus para com todos os homens. Nínive era a capital da Assíria, uma nação perversa, cruel, imoral. Mesmo não tendo um conhecimento de como Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem de ir a Nínive e advertir o povo sobre o juízo divino. Por meio do relato da viúva e de Jonas em Nínive, podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações no Antigo Testamento. No tópico 3, nós temos a aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Espero que você esteja gostando dessa aula maravilhosa, missão transcultural no Antigo Testamento. Deixe o seu comentário, nos ajude a cada dia a melhorar em nome de Jesus. A aliança de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado, conforme Gênesis capítulo 3, versículo de 1 ao versículo número 6 e Romanos capítulo 8, versículo de número 20. Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 ao versículo de número 20. Deus estabeleceu algumas alianças com o homem a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas
a legítima adoração. Há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. A aliança incondicional, ela é uma disposição soberana de Deus de abençoar com quem compactuou sem estabelecer nenhuma condição. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo de número 4. Na aliança condicional, Deus promete bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em casos de não cumprimentos, como Deuteronômio capítulo 28, o Antigo Testamento. Assim, por meio de sua aliança, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador, aleluias, enviado por Deus ao mundo. Gálatas capítulo 4, versículo de número 4. Há alianças condicionais e incondicionais na Bíblia, que tornam conhecida a glória de Deus entre as nações. Aleluias. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. O alvo de Deus é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si. Não, mas proclamá-la entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Salmo 96, versículo de número 6. Glória a Deus. Essa é uma raiz muito importante no Antigo Testamento para entender as missões do novo tema das próximas lições. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. O nosso Deus ama todos os povos, nações, tribos e línguas. Ore por missões. Ore pela nação de Israel, como você tem visto nos noticiários, jornais, nas redes sociais, a guerra que está surgindo ali em Israel. Israel foi covardemente atacada pelo grupo terrorista que invadiu, matou crianças. E eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Ore pela nação de Israel. Ore pelos missionários. Ore pelos povos não alcançados. É uma aula, sim, mas não deixa de ser espiritual. Não deixa de ser de urgência. Não deixa de ser de edificação. Precisamos orar. Talvez, meus amados irmãos, vocês nunca vão chegar em Israel. Você nunca vai colocar os pés na nação de Israel. Mas os seus joelhos podem chegar nesse exato momento na nação de Israel. Ore pela nação de Israel. Ore pelos missionários. E Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Até a próxima aula, na lição de número 4, Missões Transculturais no Novo Testamento. Aqui mais uma aula. Eu sou o pastor Daniel Coelho. Muito obrigado.